Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Ana Paula Locoselli, que é assessora jurídica da FEComércio de São Paulo, e ela fala sobre o Código de Defesa do Empreendedor aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom dia, doutora Ana Paula, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Júlia. Doutora, foi aprovado, então, aqui recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Código de Defesa do Empreendedor, só contextualizando para quem está ouvindo, vendo a gente, de autoria dos deputados do Novo, o Ricardo Melão e o Sérgio Vitor, e do deputado Itamar Borges, do MDB. O que esse Código de Defesa do Empreendedor, que tem o apoio da FEComércio, ele muda o cenário do empreendedor aqui no estado de São Paulo? A Federação do Comércio, ela trabalha, né, sempre para melhorar o ambiente de negócios e facilitar a vida do empresário. E esse Código de Defesa do Empreendedor, o nome próprio dele já fala. Opa, tá falhando um pouco. Ele tem várias medidas que vêm... Vamos tentar. É porque a gente não conseguiu entender. Se você puder repetir a resposta para a pergunta da Julie, porque deu uma falhadinha, mas acho que já está voltando ao normal. Ok, agora então, vamos lá. Então, ele vem simplificar muitos procedimentos. Vamos lá, por exemplo, abertura e fechamento de empresas. Na verdade, no estado de São Paulo, a gente já tem um ótimo trabalho que é feito na junta comercial, mas ele cria um sistema único de forma digital para melhorar o ambiente de negócios. Um dos outros pontos que a FEComércio ela vê como muito positivo é a fiscalização orientadora, o que significa, hoje, a fiscalização, ela primeiro autua o empresário, ela já vai lá no estabelecimento e autua. Na verdade, ela vai começar agora a fiscalização, ela vai ao estabelecimento, ela verifica se há algum problema, aí ela orienta. Então, é um trabalho agora que a gente enxerga com essa aprovação da lei, que é uma parceria entre o Estado e o poder público. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento de retomada das atividades. A FEComércio ela vê como positivo até como uma segurança jurídica. Aquele que pretende empreender no estado de São Paulo, essa lei, ela traz uma questão assim, nossa, então agora no estado de São Paulo a gente pode pensar que vai ser mais fácil, vai ser mais simples, o empresário vai ter regras mais fáceis para ele empreender. Então, é um grande ganho para o estado de São Paulo e para todos os empresários que aqui estão estabelecidos. E por isso que a FEComércio, ela agora vai até encaminhar um ofício ao governador de São Paulo, pedindo que ele sancione integralmente, porque é muito positivo esse projeto, é uma proposta que veio em um ótimo momento, inclusive isso é bem importante para o estado de São Paulo. Ana Paula, eu queria entender a burocracia hoje que existe, né? E a importância desse código. A gente falando dessa burocracia, a gente vai entender um pouco melhor a importância desse código. Quanto tempo demora, por exemplo, para abrir uma empresa? Quais são os entraves hoje que a burocracia dificulta aí para as pessoas que queiram empreender hoje no Estado e o que o código ajuda na resolução, nessa desburocratização? Vamos lá. A abertura até que no estado de São Paulo, é isso que eu falei, a gente já vem trabalhando com a digitalização, a Junta Comercial de São Paulo. Me parece que até o final desse ano a gente vai já ter o processo 100% digital no estado de São Paulo. Isso é um grande trabalho que já vem sendo feito no estado de São Paulo. Mas uma questão que a gente vai falar de desburocratização por exemplo, você unificar e sistematizar todas as leis e regramentos sobre algumas iniciativas ou alguma atividade. Hoje a gente tem, às vezes, leis esparsas ou leis muito obsoletas que já são ultrapassadas. Então, o que acontece? A lei ela determina que haja uma revisão periódica da legislação e também a gente tem todas as portarias, instruções, todas as outras questões que são regulamentações das leis. Isso tudo unificado de forma a orientar de forma mais simples, né? Você fazendo essa revisão pelo poder público dessas normas e trazendo para o empreendedor o que ele precisa efetivamente fazer para abrir uma empresa ou para fechar uma empresa ou para manter uma atividade de forma legal ou de forma
condizente com as regras, é importante que ele saiba quais são as regras. Hoje a gente tem a legislação no Brasil, ou em qualquer, né? A gente aqui, não só no estado de São Paulo, é municipal, é estadual, é federal. Você acompanhar toda essa legislação é bem difícil para o empresário. Então, a lei ela determina que haja essa revisão periódica dessas normas. Então, isso é um ganho para o empresário, porque a gente fala, você cumprir as regras, o empresário ele cumpre. A FEComércio, inclusive, nós fazemos muitas cartilhas, eventos, orientando os empresários, principalmente quando a gente vai ter, agora, Dia das Crianças, por exemplo, como tem que fixar os preços, como você cumprir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas muitas vezes são tantas regras, tantas obrigações, fica difícil, às vezes, até o empresário saber o que ele tem que cumprir. Então, quando você tem claro isso, você facilita a vida do empresário. Aí, por sua vez, você também acho que facilita a própria fiscalização, porque quem vai estar fiscalizando, ele vai ser mais simples para fiscalizar. Então, você acaba tendo esse trabalho conjunto, tanto do poder público quanto com o empreendedor. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente fala de burocracia, a burocracia ela precisa existir, até para o Estado ser mais eficiente. Então, a gente pensa, a FEComércio, com essa proposta legislativa, ela até vai poder tornar o nosso Estado mais eficiente, porque as regras vão ser mais claras, tanto para aquele que vai fiscalizar, como para aquele que vai ser fiscalizado. E isso é um ganho para toda a sociedade. E até dentro disso, doutora Ana Paula, da questão da fiscalização, na própria matéria no site da FEComércio, que fala sobre a aprovação do Código de Defesa do Empreendedor, é elencado ali o que a FEComércio fala sobre essa questão de fiscalização. Queria que a senhora contasse, então, para quem está ouvindo, vendo a gente agora. A questão da fiscalização é o que a gente sempre pleiteou. A FEComércio, a gente já existe na Lei Complementar 123 de 2006, né, que é a lei do SIMP, do Estatuto da Microempresa, a obrigatoriedade de você fiscalizar, de orientar antes de multar. Só que essa questão ela ficava um pouco difícil, dependendo de quais fiscalizações elas eram aplicadas. O poder público às vezes aplicava em determinados casos e outros não. E aí até já teve casos de você ir para o judiciário. O judiciário tem muitas decisões cancelando o auto de infração por conta que não houve a fiscalização orientadora. Então, você trazendo isso para uma lei a nível estadual, que é o caso agora, e também você obrigando a toda a administração pública, porque aqui ele aplica a todos os órgãos da administração pública estadual. Então, é bem importante, é uma mudança de cultura que vai ser inserida na administração pública e que vai melhorar esse ambiente, porque o fiscal, ao ir a um estabelecimento comercial, por exemplo, eu até fiz um levantamento, quais são os principais motivos de fiscalização no PROCON em relação ao comércio? A gente tem a fixação de preços na vitrine, a falta de um código de defesa do consumidor que não está em local adequado, está um pouco fora do alcance do consumidor. Tudo isso acabava ensejando uma autuação do empresário. Então, quer dizer, não era um dano tão irreparável assim para o consumidor, e para o empresário acaba sendo muito ruim ele ser autuado, né? Porque a gente tem multas que elas são graduadas, mas começa em R$650, vai até 9 milhões, dependendo do tipo de estabelecimento e do faturamento. Ela tem uma gradação. Então, a infração que ela foi cometida, só que às vezes não é tão grave que ensejasse uma penalidade imediata. Poderia ser notificado aquele empresário para corrigir ou para prestar mais atenção. Então, eu entendo que agora vai ser um trabalho mais colaborativo entre os empresários e entre o poder público. E a FEComércio, né, nós temos inclusive uma cartilha junto com o PROCON de orientações de fixação de preços. A gente sempre trabalha em parceria nesse sentido. Vamos trabalhar de forma ativa, orientando o empresário e trabalhando junto com o poder público para que a iniciativa privada ela consiga trabalhar, né, e gerar mais emprego e renda para o nosso Estado. Doutora, o que vocês esperam no curto e no médio prazo com o Código de Defesa do Empreendedor? O que vai mudar no ambiente do empreendedorismo no Estado de São Paulo?
Eu acho que é essa cultura, né? A gente tem um dos princípios que regem a lei, né? O Código de Defesa do Empreendedor, é o da boa-fé do empresário, do empreendedor. E diferente do que acontecia antes, né? Eu acho que isso aí é cultural também e isso vai mudar. Antes o empresário, quando ia a algum estabelecimento público para fazer uma mudança contratual, para pedir um licenciamento, havia uma série de exigências e uma série de desconfianças, né? Então, você pedia uma lei, um documento, enfim, qualquer uma dessas questões, e isso acabava até mesmo assim, por exemplo, vamos pedir a assinatura, reconhecimento de documentos, enfim, era uma série de exigências. Hoje, agora não, você vai ter a declaração do empresário, ela já é suficiente para que ele possa abrir os estabelecimentos. A gente sabe que, por exemplo, estabelecimentos de baixo risco, atividades de baixo risco, que são inúmeras, elas já vão poder abrir sem qualquer licenciamento. Então, isso você vai dar uma confiança para o empreendedor, vai inverter essa regra que existia, né? Antes havia muita desconfiança para a abertura dos empreendimentos, e agora não. Agora a gente vai ter ao contrário. O empreendedor também vai ter que ter mais responsabilidade na sua, né, declaração, mas também vai ter essa questão de facilitar. Então, ele vai olhar e falar assim, nossa, é mais fácil eu empreender, porque às vezes a gente pensa, as dificuldades de você abrir um negócio acabam, às vezes, impedindo das pessoas, né, empreenderem no estado de São Paulo. E essa facilitação é meio importante. Então, eu acho que essa mudança dessa cultura vai ser importante. A própria administração pública ela vai ter esse olhar diferenciado. Eu acho que isso daí, com o passar do tempo, vai ser bem importante para todos os lados. E, doutora Ana Paula, a senhora falou agora há pouco, né, que a FEComércio vai mandar um documento para que o governador João Dória sancione o texto de um modo integral. E ontem o deputado Sérgio Vitor, do Novo, postou nas redes sociais um encontro virtual justamente com o governador João Dória, com o presidente aqui da Lesp, deputado Cauê Macris, e o líder do governo aqui na casa, o deputado Carlão Pignatari, justamente discutindo o Código de Defesa do Empreendedor. Então, me parece que essa sanção está cada vez mais próxima. Isso é bem importante mesmo, porque a gente estava acompanhando, né? Tinha voltado para a retração, e aí a gente entende que é um movimento, né? Até de retomada de um incentivo, é uma forma positiva. A FEComércio vê nesse momento que a gente está fazendo a retomada de atividades depois de todo esse problema que ainda permanece, né, na atividade econômica, mas é uma forma de estimular os empreendedores a atuarem e a gerarem, né, mais emprego, inclusive no estado de São Paulo. Então, a FEComércio ela já está preparando esse ofício pedindo a sanção na íntegra dessa proposta legislativa, que é muito positiva para todos no estado de São Paulo. Doutora, uma questão importante para o empreendedor, para o empresário brasileiro, é a questão da tributação, né? A gente tem a discussão de uma reforma tributária no Congresso, todo mundo fala... Tem um índice que são 190 países considerados, né? O Brasil, em termos de tributação, nesse índice, está no número 184, ou seja, está quase no final da lista. A gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, são 27 regimes tributários. Isso é um impeditivo para investimentos no país, isso é um impeditivo para o empreendedor, para o micro, médio, grande empresário. Quando é que a gente vai ter um sistema tributário que ajude o empresário a criar empregos, a se desenvolver no nosso país? Queria que a senhora falasse um pouco dessa questão e como que o Código de Defesa do Empreendedor pode ajudar nesse sentido, ou se não pode ajudar, ou se pelo menos dá algum mecanismo interessante ou algum caminho. Não, ele contempla, assim, ele contempla a questão da simplificação tributária também, dentro das limitações também, que é o que você falou, a gente tem todos os regimes jurídicos, todas as legislações, muito embora a gente pense que
Para as pequenas e microempresas, o simples ele já é um grande ganho para a sociedade, principalmente para essas empresas, porque ele realmente simplifica. O importante talvez seria que se a gente tivesse um simples para todas as atividades. Eu acho que isso seria um ganho muito importante. Mas um dos pontos que estão contemplados também aqui, né, nessa legislação, né, que a gente aguarda a sanção, é a questão da simplificação de procedimentos referentes ao cumprimento de obrigações acessórias. Porque muitas vezes também você cria, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a obrigatoriedade, a nota fiscal paulista, o CPF na nota. Você sabe que isso aí criou uma obrigação para o empresário que tem que encaminhar outro documento para a Secretaria da Fazenda para que aquilo seja processado, acaba criando mais ônus ao empresário, que acaba tendo mais uma responsabilidade para encaminhar ao poder público. Então, às vezes, todo esse ônus que às vezes é pensado, né, quando se cria algumas leis ou alguns processos, inclusive, né, na área tributária também, às vezes eles acabam onerando mais a atividade econômica. Então, há essa previsão na legislação também, que o poder público ele tem que pensar e olhar essa questão do custo, né? Do custo para a sociedade, do custo para o empresário, da aplicação daquela legislação ou daquela obrigação instituída. E tudo isso a gente entende que isso daí vai melhorar esse ambiente, né? Agora, a questão tributária, a FEComércio, ela defende essa tese, né? Da simplificação. A gente, mais do que uma reforma tributária ampla, a gente entende que o sistema tem que ser simplificado, é o que foi falado. Esse tempo que a gente tem para cumprir com todas as obrigações, você vê, a gente estava falando de normas de defesa do consumidor, a gente tem normas tributárias, a gente tem normas trabalhistas, a gente tem normas sanitárias, são N normas, né? É uma variedade, assim, e milhares de órgãos também regulamentando tudo isso. O empreendedor, ele acaba tendo uma dificuldade, né, para atender a tudo, para entender o que ele precisa cumprir também, dependendo da atividade dele. E aí é o que a gente volta, né? Agora, as atividades de baixo risco, elas acabaram sendo liberadas de algumas obrigações. Isso é importante, porque o poder público ele tem que olhar para as atividades que podem gerar um dano para a sociedade, podem ter perigo para o consumidor, enfim. Eu acho que a gente pode restringir esse número de atividades, que são as consideradas de alto risco. Agora, as de baixo risco, elas podem ser mais fáceis e mais simples, e acaba você melhorando, né, a atuação desses empresários nesse segmento. Então, Isso daí é bem importante também. Tá certo. Muito obrigado, doutora Ana Paula Locoselli, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia.